Olá, queridos. Aqui é Beth Gravina para mais uma leitura de Agatha Christie. O Caso do Testamento Perdido. Publicado em 1923. Hercule Poirot soluciona um caso extraordinário. O problema que nos foi apresentado pela senhorita Violet Marsh causou uma mudança agradável em nossos trabalhos de rotina. Poirot havia recebido uma mensagem afobada e formal da dama, pedindo por uma reunião, a qual ele respondeu pedindo que ela o encontrasse às 11 no dia seguinte. Ela foi pontual, uma bela e alta jovem, vestida com roupas simples, mas elegantes, um jeito seguro e profissional, claramente uma jovem que queria ocupar seu lugar no mundo. Eu não sou um grande admirador da chamada nova mulher e, apesar de sua boa aparência, eu não estava exatamente convencido a agir em seu favor. Meu caso é de natureza bastante incomum, Sr. Poirot, começou ela, depois de aceitar se sentar. É melhor que eu comece do começo e conte toda a história. Por favor, mademoiselle. Sou órfã. Meu pai tinha um único irmão e eles eram filhos de um velho lavrador de Devonshire. Não era uma fazenda próspera e o irmão mais velho, Andrew, emigrou para a Austrália, onde teve muito sucesso e, por meio de um ótimo investimento, tornou-se um homem muito rico. Já o irmão mais novo, Roger, meu pai, não tinha qualquer interesse na vida de agricultor. Ele conseguiu estudar um pouco e conseguiu um trabalho como vendedor numa pequena empresa. Casou-se com uma mulher um pouco mais rica que ele, a filha de um artista pobre. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Quando eu tinha 14, minha mãe o seguiu até a cova. Com isso, meu único parente vivo era meu tio Andrew, que havia acabado de voltar da Austrália e comprado uma pequena casa em seu condado natal, a mansão de Crabtree. Ele foi muito bom para a órfã de seu irmão. Levou-me para morar com ele e cuidou de mim em todos os aspectos, como se eu fosse filha dele. A mansão Crabtree, continuou ela. Apesar de seu nome, na verdade não passa de uma velha casa de fazenda. A agricultura corria no sangue de meu tio e ele estava muito interessado em vários experimentos agrícolas modernos. Apesar de ser a bondade em pessoa comigo, ele tinha certas ideias peculiares e bastante enraizadas em relação à criação das mulheres. Sendo ele um homem de pouca ou nenhuma educação, apesar de ter uma notável esperteza, não dava muito valor ao que chamava o conhecimento dos livros. Se opunha especialmente à educação das mulheres. Na opinião dele, as mulheres deveriam aprender trabalhos de casa e da cozinha, ser úteis ao lar e se envolver o mínimo possível com o conhecimento dos livros. Ele propôs me criar nestes termos, para minha profunda decepção. Não hesitei ao me rebelar. Eu sabia que tinha um bom cérebro e não tinha qualquer talento para os trabalhos domésticos. Meu tio e eu tivemos várias discussões acaloradas sobre o tópico, pois apesar de sermos muito ligados um ao outro, ambos éramos teimosos. Eu tive a sorte de ganhar uma bolsa e até certo ponto tive sucesso em conseguir que as coisas acontecessem do meu jeito. A crise chegou quando decidi ir para Girton. Tinha um pouco de dinheiro em meu nome, deixado por minha mãe, e estava bastante determinada a fazer o melhor uso possível dos dons que Deus havia me dado. Eu tive uma última e demorada discussão com meu tio. Ele deixou tudo bem claro para mim. Não tinha outros parentes e pretendia que eu fosse sua única herdeira. Como disse, ele era um homem muito rico, mas se eu persistisse com essas ideias modernas, eu não deveria esperar nada dele. Eu fui educada, mas firme. Sempre seria muito apegada a ele, mas deveria seguir meu próprio caminho. Nos separamos nesses termos. Você gosta muito do seu cérebro, menina. Foram as suas últimas palavras. Não tenho conhecimento dos livros. Mesmo assim, vou colocar o meu contra o seu qualquer dia. Veremos o que irá acontecer. Isso aconteceu 9 anos atrás. Fiquei em sua casa em alguns finais de semana e nossa relação sempre foi muito amigável, apesar de suas opiniões permanecerem as mesmas. Ele nunca falou sobre a minha matrícula na faculdade, nem do meu bacharelado em ciências. Durante os últimos 3 anos, sua saúde piorou e ele morreu um mês atrás.
Estou agora chegando ao motivo de minha visita. Meu tio deixou um extraordinário testamento. De acordo com seus termos, a mansão Crabtree e todos os seus pertences estariam sob minha custódia durante 1 ano após sua morte, durante o qual minha inteligente sobrinha deve provar seus dons. Assim, ele escreveu. Ao fim daquele período, caso minha inteligência provasse ser superior à dela, a casa e toda a grande fortuna de meu tio seria repassada a instituições de caridade. Ele foi um pouco severo, mademoiselle, comentou Poirot, considerando que você era a única parente do Sr. Marsh. Não vejo assim. O tio Andrew me avisou de forma clara e eu fiz minha escolha. Já que não seguiria seus desejos, ele teria perfeita liberdade de deixar seu dinheiro para quem quisesse. O testamento foi elaborado por um advogado? Não, foi escrito num formulário de testamento impresso e testemunhado por um homem e sua esposa que moravam na casa e cuidavam de meu tio. Havia possibilidade de sabotagem do testamento? Eu nem mesmo consideraria tal coisa. Você encara, portanto, como um desafio divertido da parte de seu tio? É exatamente isso que penso. É, com certeza, uma interpretação justa, disse Poirot pensativo. Em algum lugar desta velha mansão isolada, seu tio escondeu ou uma quantia de dinheiro em notas, ou possivelmente um segundo testamento, e a deu 1 ano no qual você poderia exercitar a sua habilidade para encontrá-lo. Exatamente, Sr. Poirot. Estou fazendo-lhe o elogio de presumir que sua habilidade será maior que a minha. Ah, isso é muito gentil de sua parte. Minha massa cinzenta está à sua disposição. Você não fez uma busca sozinha? Apenas uma busca superficial, mas tenho muito respeito pelas inquestionáveis habilidades de meu tio para achar que será uma tarefa fácil. Você tem um testamento ou uma cópia com você? A senhorita Marsh colocou o documento na mesa. Poirot o leu assentindo. Feito 3 anos atrás. Datado do dia 25 de março e também a hora informada, 11 da manhã. Isso diz muito. Diminui o campo de busca. Tenho certeza de que o que procuraremos é outro testamento. Um testamento feito mesmo meia hora antes deste o anularia. Ah, bien, mademoiselle, você acabou de me apresentar um problema encantador e engenhoso. Terei todo o prazer deste mundo em resolvê-lo para você, mesmo considerando que seu tio era um homem habilidoso. Sua massa cinzenta não podia ser da qualidade da de Hercule Poirot. A vaidade de Poirot é mesmo gritante. Por sorte, não estou trabalhando em nada no momento. Eu e Hastings iremos à mansão Crabtree nesta noite. O homem e a esposa que cuidavam do seu tio ainda estão lá? Sim, o sobrenome deles é Baker. Na manhã seguinte, começamos a busca de fato. Havíamos chegado tarde na noite anterior. O senhor e a senhora Baker, tendo recebido um telegrama da senhorita Marsh, estavam nos esperando. Eles eram um casal agradável, um homem corado e enrugado como um maracujá, e sua esposa, uma mulher de grandes proporções e de uma verdadeira calma advinda de Devonshire. Cansados com a nossa jornada, que incluiu um percurso de 13 quilômetros a partir da estação, fomos logo para a cama depois da ceia de frango assado, torta de maçã e merengue. Tínhamos agora nos servido de um excelente café da manhã e estávamos sentados num pequeno cômodo coberto com papéis de parede, que era o antigo escritório e sala de estar do Sr. Marsh. Uma escrivaninha cheia de papéis, todos bem organizados, ficava contra a parede e uma grande poltrona de couro mostrava muito bem que era um constante lugar de descanso de seu dono. Um grande sofá coberto de chita ocupava a parede à frente e os bancos da janela, baixas e profundas, eram cobertos pelo mesmo tecido desbotado de estampa antiquada. «Eh bien, mon ami», disse Poirot, acendendo um dos seus cigarrinhos. «Devemos traçar o nosso plano de ação. Já fiz uma busca rápida na casa, mas sou da opinião de que o que quer que estejamos procurando será encontrado neste cômodo. Devemos inspecionar os documentos sobre a mesa com muito cuidado.
Não espero, é claro, encontrar o testamento em meio a eles, mas é provável que um documento aparentemente inocente possa esconder a dica do esconderijo. Primeiro, no entanto, precisamos de uma informação. Toque o sino, por favor. Assim o fiz. Enquanto estávamos esperando pela resposta, Poirot andou de um lado para o outro, olhando seus arredores satisfeito. O Sr. March era um homem metódico. Veja como os bolos de papel estão bem organizados e as chaves de cada gaveta têm uma etiqueta de marfim, assim como a chave da cristaleira na parede. E veja a precisão com a qual as louças foram arrumadas. É algo que alegra o coração. Nada aqui é ofensivo aos olhos. Ele pausou abruptamente. Seus olhos foram atraídos pela chave da escrivaninha, a qual um envelope sujo estava preso. Poirot levantou as sobrancelhas e atirou da fechadura. Nela estavam rabiscadas as palavras chave da escrivaninha, numa caligrafia difícil de ler, muito diferente das detalhadas inscrições das outras chaves. É algo estranho, disse Poirot questionador. Eu poderia jurar que aqui não temos mais a personalidade do Sr. March. Mas quem mais esteve na casa? Apenas a senhorita March, e ela, se não estou errado, também é uma jovem de método e organização. Baker chegou em resposta ao sino. Você pode buscar a madame, sua esposa, e responder algumas perguntas? Baker partiu e, minutos depois, voltou acompanhado da senhora Baker, que secava as mãos no avental e brilhava com o suor em seu rosto. Em poucas palavras caras, Poirot revelou o objetivo de sua missão. Os Bakers simpatizaram de imediato. Não queremos ver a senhorita Violet perder o que é dela, declarou a mulher. Seria muito cruel se os hospitais levassem tudo. Poirot seguiu com as perguntas. Sim, o senhor e a senhora Baker lembravam-se perfeitamente de testemunhar o testamento. Baker havia sido enviado à cidade vizinha para pegar 2 formulários de testamento impressos. 2? Perguntou Poirot atento. Sim, senhor. Por segurança. Imagino caso ele escrevesse algo errado em um, e veja bem, foi exatamente o que aconteceu. Nós tínhamos assinado um... Que horas eram? Baker coçou a cabeça, mas a esposa foi mais rápida. Ora, para dizer a verdade, eu tinha acabado de colocar o leite para esquentar para fazer chocolate quente às 11. Você não lembra? Tinha derramado todo sobre o fogão quando voltamos para a cozinha. E o segundo? Mais ou menos 1 hora depois, nós tivemos que voltar. Eu cometi um erro, disse o mestre. Tive que rasgar o testamento inteiro. Vou dar-lhes o trabalho de assiná-lo novamente. E assim fizemos. Depois o mestre deu um bom dinheiro para cada um de nós. Não deixei nada para vocês em meu testamento. Ele disse, mas a cada ano que eu viver, vocês vão ganhar esta quantia para terem uma reserva quando eu morrer. E ele cumpriu essa promessa. Poirot refletiu. Depois que vocês assinaram pela 2ª vez, o que o Sr. March fez? Vocês sabem? Saiu para a vila para pagar por alguns livros. Aquilo não parecia muito promissor. Poirot tentou outra abordagem. Ele mostrou a chave da escrivaninha. Esta é a caligrafia de seu mestre? Eu posso ter imaginado, mas acredito que 1 ou 2 segundos se passaram antes que Baker respondesse. Sim, senhor, é. Ele está mentindo, pensei. Por quê? Seu mestre deixou a casa. Algum estranho entrou aqui nos últimos 3 anos? Não, senhor. Nenhuma visita? Só a senhorita Violet. Nenhum estranho adentrou este cômodo? Não, senhor. Você está se esquecendo dos funcionários, Jim, lembrou a esposa. Funcionários? Poirot pegou o gancho. Que funcionários? A mulher explicou que, mais ou menos 2 anos antes, alguns funcionários haviam ido até casa fazer reparos. Ela foi bastante vaga em relação à natureza dos concertos. Na opinião dela, parecia que tudo era capricho de seu mestre, coisas bastante desnecessárias. Os funcionários passaram um tempo no escritório, mas ela não sabia dizer o que haviam feito lá.
já que seu mestre não havia deixado nenhum dos dois entrarem no cômodo enquanto o trabalho estava sendo feito. Infelizmente, eles não se lembravam do nome da firma contratada, apenas que era uma firma de Plymouth. Tivemos progresso, Hastings, disse Poirot, esfregando as mãos depois que os Baker deixaram o escritório. Ficou claro que ele fez um segundo testamento e depois ordenou que os funcionários de Plymouth fizessem um esconderijo adequado. Ao invés de gastarmos o nosso tempo tirando o assoalho e batendo nas paredes, iremos a Plymouth. Conseguimos a informação desejada sem muita dificuldade. Depois de uma ou duas conversas, encontramos a firma contratada pelo Sr. Marsh. Todos os funcionários trabalhavam lá há muito tempo e foi fácil encontrar os dois homens que haviam trabalhado sob as ordens do Sr. Marsh. Eles se lembravam perfeitamente do trabalho. Entre outros detalhes, haviam tirado um dos tijolos da antiga lareira, feito um buraco sob ele e cortado o tijolo de forma que fosse impossível ver a junção. Ao pressionar o segundo tijolo de trás, todo o mecanismo se levantaria. Foi um trabalho bastante complicado e o velho cavalheiro estava bastante ansioso para vê-lo completo. Nosso informante era um homem chamado Cohen, alto e magro, com um bigode grisalho. Parecia um sujeito inteligente. Voltamos à mansão Crabtree. Animados e depois de trancar a porta do escritório, logo fomos colocar em prática nosso conhecimento recém-adquirido. Era impossível ver qualquer pista nos tijolos, mas quando os pressionamos da maneira indicada, um buraco profundo logo foi revelado. Poirot colocou a mão ali ansioso. De repente, seu rosto foi de uma satisfeita euforia para a consternação. Ele encontrou somente um pedaço carbonizado de papel duro. Não havia mais nada na cavidade. Minha nossa! Gritou Poirot irritado. Alguém esteve aqui antes de nós. Examinamos o papel ansiosos. Era claramente um fragmento do que procurávamos. Ainda restava um pedaço da assinatura de Baker, mas nenhuma indicação dos termos do testamento. Poirot sentou-se em seus tornozelos. Não entendo, resmungou. Quem destruiu isso? E qual era seu objetivo? Os Baker? Sugeri. Por quê? Nenhum dos dois se beneficiará com ele. Eles têm mais chance de continuar trabalhando aqui com a senhorita Marsh do que se este lugar se tornasse propriedade de um hospital. Como qualquer pessoa se beneficiaria com a destruição do testamento? Os hospitais, sim, mas não se pode suspeitar de instituições. Talvez o velho tenha mudado de ideia e ele mesmo destruído, sugeri. Poirot se levantou limpando os joelhos com seu típico cuidado. É possível, admitiu ele. Uma das suas observações mais sensatas, Hastings. Bem, não há nada mais para fazermos aqui. Fizemos tudo o que um mortal pode fazer. Colocamos com sucesso nossa sabedoria contra a de Andrew Marsh, mas infelizmente sua sobrinha não está numa situação melhor pelo nosso sucesso. Ao partirmos de imediato para a estação, conseguimos pegar, por pouco, o trem para Londres, apesar de não ser o expresso principal. Poirot estava triste e insatisfeito. Da minha parte, estava cansado e cochilando num canto. De repente, assim que estávamos saindo de Taunton, Poirot deu um grito agudo. Rápido, Hastings! Acorde! Levante-se! Ora, levante-se, por favor! Antes que eu soubesse onde estava, nos encontrávamos na plataforma sem nossos chapéus ou malas, enquanto o trem desaparecia na noite. Eu estava furioso, mas Poirot não ligava. Como fui imbecil! Gritava ele. Um absoluto imbecil! Nunca mais irei me gabar de minha massa cinzenta. De qualquer forma, isto é uma boa coisa, disse mal-humorado. Mas o que está acontecendo? Como de costume, quando está formando suas ideias, ele não deu qualquer atenção a mim. Os livros dos comerciantes, eu esqueci completamente deles. Sim, mas onde? Onde? Esqueça, não posso estar errado. Precisamos voltar agora mesmo. Não foi uma tarefa fácil. Conseguimos pegar um trem parador para Exeter e lá Poirot alugou uma carruagem. Chegamos à mansão Crabtree no início da manhã. Ignorei a perplexidade dos Baker quando enfim os acordamos.
Sem prestar atenção em ninguém, Poirot foi direto ao escritório. Não fui um absoluto imbecil, mas sim um extraordinário imbecil, meu amigo. Ele permitiu-se notar. Agora, veja. Ao se aproximar da escrivaninha, ele pegou a chave e tirou o envelope dela. Encarei-o sem entender. Como ele poderia esperar encontrar um grande formulário de testamento naquele envelope minúsculo? Com muito cuidado, ele abriu o envelope, colocando o seu conteúdo na mesa. Então acendeu a lareira e segurou a face interna em branco do envelope na direção da chama. Em poucos minutos, letras fracas começaram a aparecer. «Veja!» gritou Poirot triunfante. Eu olhei. Havia apenas 2 linhas de letras fracas, afirmando brevemente que todas as suas propriedades haviam sido deixadas para sua sobrinha Violet Marsh. Datado do dia 25 de março, 12:30, e testemunhado por Albert Pike, confeiteiro, e Jessie Pike, mulher casada. «Mas tem valor?» perguntei assustado. «Até onde sei, não há lei que proíba que seu testamento seja escrito numa mistura de tinta invisível. A intenção do testador é clara e a beneficiária é sua única parente viva. Mas que esperteza dele! Ele previu cada passo que um detetive tomaria, que eu, um terrível imbecil, tomei. Ele pegou 2 formulários de testamento, fez os empregados assinarem 2 vezes, então saiu com seu testamento dentro de um envelope sujo e uma pena com sua mistura de tinta. Ele arruma uma desculpa para que o confeiteiro e sua esposa assinem seus nomes sob sua assinatura, então amarra a chave de sua escrivaninha e ri por último. Se sua sobrinha ignorasse esta brincadeira de seu tio, ela teria justificado sua escolha de vida e boa educação e será completamente merecedora de seu dinheiro. Ela não ignorou, não é? Disse devagar. Parece bastante injusto. O velho, na verdade, ganhou. Ora, não, Hastings. É sua sabedoria que se perdeu. A senhorita Marsh provou o valor de sua sabedoria e o valor da boa educação das mulheres ao colocar o problema em minhas mãos. Sempre fale com o profissional. Ela provou, para além de qualquer dúvida, seu direito ao dinheiro. Eu me pergunto, sempre me pergunto, o que o velho Andrew Marsh teria pensado. Até a próxima. Um abraço a todos.